Aí o pessoal dizia que o presidente da ótica Antônio isso. Mais rápido, não acredito. Onde as meninas falavam errado, depois, olha, eu prefiro a maioria dos nós vai do que a maioria dos nós vamos dar viola. Tá gravando já? Tu trouxe o microfone para botar na lapela dele? Não, a gente vai pegar o direto porque ele é muito bom. O som direto não vai ficar com ruído. Não, Aí, ó. não. É só fechar um pouquinho aqui. Pode diminuir aí. Se bem que é tudo chega só, às vezes não chega nem tempo. Mas não fecha muito não, senão aqui, né? Pronto, tá bom, tá ótimo, velho. Então, Roberto, eu quero pegar exatamente a... Você sabe que o papai foi um dos fundadores, né? Foi. Da OAB, em 1934. Ele é do grupo fundador, né? É, ele fez... 33, 34. Porque ele primeiro fundaram o Instituto dos Advogados. Tá. Do Instituto que nasceu a OAB. Ok. Vamos gravar? Começar a gravar? Ele, o Eduardo Girão, Edgar de Arruda, que foi o primeiro presidente. Edgar de Arruda, primeiro presidente. Que é um cara que não é homenageado no Ceará, nem amarrado. Por quê? Não sei, porque o pessoal não tem memória. Olha, o Raimundo de Alencar Ari foi prefeito, no tempo de Pimentel. Ele era... O que ele era do José Caminha Alencar? Do mesma família. O Raimundo Araripe, apesar de ser um catolicão, daqueles tradicionalistas, ele era o prefeito que ele convidou na mão para dirigir a parte de educação da prefeitura. Não tinha secretaria de educação, era diretora de educação infantil. E foi nessa condição que ela bolou a Cidade da Criança. É fantástica, né? Considerada uma escola revolucionária, até hoje seria. Por quê? Ali no Parque da Criança não tinha o audiovisual de hoje, a tecnologia de hoje, a informática, né? E as professoras iam os pavilhões, tem lá 3 pavilhões, então, em lugar de chamar primeira série, segundo, terceiro, primeiro ano, segundo, terceiro, era chamado primeiro período, segundo período, terceiro período, de alfabetização. Pegou o pessoal vocacionado, moças novas, recém-formadas pela escola normal, que tinha de certo, e tinha uma biblioteca. Então, eu vou dizer, de tarde tinha os brinquedos, comprados em Belo Horizonte, que eu fui com a mamãe comprar. Aí tinha jogos, campeonato de futebol, campeonato de futebol de futão, voleibol, basquete, brinquedo mesmo, passeio de barco no lago, mas tudo isso só podia ser usufruído se o aluno passasse pela biblioteca e recebesse um ticket da bibliotecária dizendo que leu e discutiu o livro lá. Entendeu? De domingo, a Ceará Rádio Clube, graças ao João Duma, que é um cara também pouco homenageado aqui, o pioneiro da Rádio Clube, a Terra é Nova, né, tinha um programa infantil de 9 às 10 horas da manhã de domingo. Aos domingos? Aos domingos. Promovido e executado pelas professoras da Cidade da Criança e os alunos. Eu me lembro que eu tocava piano desse programa. Caramba. E cantava. Só um minuto, tá gravando? Desde o começo. Eu estava falando então aqui. Vamos começar a entrevista formalmente. Deixa gravando, pode deixar, depois a gente corta. Só concluir aqui essa parte. E tinha esse programa infantil, tinha teatrinho, formado pelas professoras e os alunos, campeonato de patinho para ser disputado. Eu não fui aluno porque já tinha passado a idade. Aí, como era aula, a professora levava para a sala de aula quadros, pinturas, daquilo que ia ser explicado. Por exemplo, a palavra leão. Primeira professora fazia uma exposição sobre a vida selvagem, a utilidade dela para o homem, para o ser humano. Depois é que chegava a palavra. Interessante. Tinha as comemorações. Criava um contexto para situar o objeto. Exatamente. O negócio foi tão importante que o Getúlio Vargas, como presidente da República, veio visitar 2 vezes a cidade. Como modelo de pedagógico. E anos depois, quando o papai fez uma visita aí no Patente, a primeira pergunta que ele fez ao papai: cadê a dona Zilda e a Cidade da Criança?
Tão impressionado ele ficou. Isso foi embora, com a mudança dos prefeitos, acabaram a cidade da criança. A mamãe foi embora O modelo comigo, o pedagógico papai se acabou. mudou, ficou a Alva Frota, parenta, bem próxima do Roberto Cláudio. A Alva Frota era uma catolicona de comungar todo dia, que não tinha nenhum interesse, não tinha vocação nenhuma para aquele negócio. Então foi se acabando. Foi se acabando, é uma pena. Roberto, vamos começar então, vamos dar uma certa ordem para a gente já facilitar a vida um pouco da Luana, né? Que ela vai. Tá no papel, né, Luana? Ela Bem, faz o pop desk, ela é o que vai, eu sou apenas um figurante, ela vai ser a personagem principal dessa e não operação. pode deixar de ser. Né? Tinha graça. Bem, É uma disputa em glória. Isso, não tenha dúvida. Começa derrotado. Roberto Martins Rodrigues, entrevista com Roberto Martins Rodrigues, é hoje 31 de julho de 2013, Roberto. O objetivo, eu vou dar uma certa ordem nas questões. Eu queria, Roberto, que você começasse primeiro falando um pouco da origem da Ordem dos Advogados. Como é que ela começa? E em seguida a gente vai falar da sua fase como gestor, como presidente da Ordem. Mas vamos começar um pouquinho antes, que aí certamente a figura do seu pai será uma personagem importante aí. Eu acho que a ordem, embora não haja uma literatura, vamos dizer, não digo nem copiosa, não existe a rigor uma literatura consolidada em torno da história, do porquê da existência da Ordem dos Advogados. Eu acho que, em primeiro lugar, foi uma cópia do que já existia do estrangeiro, né? Fazendo-se uma menção especial à Ordem dos Advogados da França, que era uma espécie de colégio de advogados dos Estados Unidos, Inglaterra, onde a profissão realmente era e é importante até hoje. O advogado não é esse, eu tenho horror a essa expressão, vou usar porque está na moda, que usa, que é operador de direito. Não é a questão quem é operador de direito, na verdade é o juiz, que é quem decide. Tá? Mas a ordem tinha uma expressão muito mais ampla e nasceu em quase toda parte do Instituto dos Advogados. O Instituto dos Advogados Brasileiros, que ainda hoje existe, em que foi figura maior o Seabra Fagundes, que é uma memória que nenhum advogado de juízo pode deixar de lembrar, Miguel Seabra Fagundes, que chegou a recusar ser ministro do Supremo Tribunal porque não concordava com o regime da época, né? Por isso ficou apenas a condição de jurista, notável foi, de advogado, que foi presidente nacional da OAB por muito tempo, e nasceu então basicamente os institutos de advogados. Aqui no Ceará também? Aqui também, aqui já havia o instituto, foi um dos primeiros do Brasil, formado por uma plena de advogados jovens que tinham idealismo, eram vocacionados e achavam que era necessário dar um certo disciplinamento à classe dos advogados, que era muito diminuta da época. E, embora se diga com muita frequência que toda família naquela época tinha que ter um juiz, um advogado, um médico, né? Como ainda hoje, de uma certa forma, no interior a gente vê isso. Mas o fato é que nasceu o Instituto dos Advogados, em que os maiores expoentes da época foram, além do meu pai, José Martins Rodrigues, que aos 23 para 24 anos se tornou catedrático da Faculdade de Direito da UFC, com uma tese que agora foi publicada pela Malheiros, Efeitos Jurídicos do Silêncio. Qual o título? Efeitos Jurídicos do Silêncio. O título é fantástico. E depois, em 1900, ele tinha 23 anos, quando levantou uma porção de tese, tanto que o Ricardo Lira, que foi o professor que prefaciou a convite do Paulo Bonavides, que foi o artista dessa edição, ele diz que esse livro, essa tese do meu pai, defende teses e princípios que ainda hoje não estão no Código Civil vigente, novo Código Civil. E o direito público está começando a absorver o princípio
da eficácia do silêncio do direito. Ele foi um negócio pioneiro. Ele apresentou aqui a faculdade, ele estourou na época chamado catedrático, professor catedrático de Direito Civil, e ele juntamente com o Edgar de Arruda... Você lembra o ano? 1933, 1933, que coincide com o ano de formação da ordem aqui no Ceará. Você pega aqui debaixo desse envelope, tem uns livros, não tem? Desse envelope tem. Pode tirar. Pode pegar aí, pega. Não, do outro. Esse aí, ó. Pega. Em cima. Pega isso aí. Isso, essa edição do livro? Eu vou dar para você e vou dar para ela também. José Martins Rodrigues. Bote aí um para ele. Foi lançado pela Malheiros. Não houve ainda um lançamento solene, vai ter um em Brasília e outro aqui. Muito bom. A primeira edição. Ele apresentou como tese, né? E foi aprovado. E aí o Paulo Bonavides, tomando conhecimento, lendo, me pediu. A primeira edição aqui de agosto de 1934. Isso. Excelente. Pois não, aí, Roberto. Aí nasceu a Ordem dos Advogados do Brasil, com o Eduardo Girão, que era um professor de Direito Civil também, o Edgar Cavalcante de Arruda, que foi senador pelo Ceará, foi deputado federal, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, um homem de extraordinário valor, foi professor catedrático de Direito Processual Civil, aqui na Faculdade de Direito, e tem até uma data em homenagem a ele na sede hoje da Ordem dos Advogados, secção do Ceará. A ordem ela sai dentro do curso de Direito, né, da Universidade Federal. Como é óbvio, né? Porque, embora eu considere que essa premissa está errada, razão porque eu sou totalmente contrário ao exame de ordem, porque, na verdade, a Faculdade de Direito não é faculdade de advocacia, ela forma bacharel em ciências jurídicas e sociais, como era chamado antigamente, mas não forma advogado. O advogado é uma questão de vocação e o mercado seleciona, como em outras profissões. Mas não é ao contrário dizendo medicina, que a faculdade de medicina forma médico, né? A engenharia forma engenheiro, mas a faculdade de direito não forma advogado, forma bacharel em ciências jurídicas. E tem umas vertentes muito amplas na vida prática, pode ser advogado, pode ser apenas concursado público, né, para os cargos públicos, consultor jurídico, procuradores, etc., mas não sai necessariamente advogado. Daí eu ser totalmente contrário ao exame de ordem, que não prova nada. Não prova vocação, não prova formação ética, não prova nem conhecimento no duro. Né? E principalmente vocação, é muito comum. Eu fui professor muitos anos na Federal, no tempo do seriado, peruano, quando chegar no último ano, o aluno me perguntava: professor, eu não sei o que eu ia fazer aqui. Eu disse: você não sabe, meu filho, a velha e eu. Quer dizer, o cara estava arrependido, não sabia o que era que ia fazer, que a advocacia é uma coisa muito penosa. Puxa, O cara acha que vai ficar rico anteontem, na verdade não fica. Senão, hoje então, se não tiver o que eles chamam de esquema, dificilmente ganha um dinheiro. Até porque o cliente bom e potencial é o empresariado, que a gente sabe como é que se comporta em matéria de pagamento, de tá com as exceções honrosas de praxe. Alberto, então esse grupo original, seu pai, José Martins, ele fazia O primeiro tesoureiro da OAB. da primeira diretoria. O primeiro presidente foi Edgar de Arruda. Edgar de Arruda. E o José Martins Rodrigues tem toda uma história ligada à política do Ceará, né? Fala um pouco dele. Ele, no governo Matos Peixoto, da chamada República Velha, ele foi deputado estadual e líder do governo na Assembleia. Ele tinha 20 anos, 21 anos, por aí, há 20 anos. Com a vitória da Revolução de 30,
a qual ele se opôs, ele ficou num certo ostracismo, e com a vinda do Getúlio, depois o Getúlio, com aquela habilidade política que todo mundo reconhece, até os que não gostam dele, não gostavam dele, ele fez nos vários estados um grupo de seguidores, né? E o papai foi então secretário de uma pasta chamada Interior e Justiça, que comandava a parte de educação, a parte de saúde e a parte de justiça, propriamente dita. E uma das coisas de que o doutor Pimentel se orgulhava, que foi governador e depois interventor, né? No tempo da Revolução, da chamada República Velha, o governador do estado, chamado presidente do estado, era o Matos Peixoto, que foi até meu professor de direito romano no Rio. Ele voltou com a queda da República Velha, ele foi morar no Rio de Janeiro, onde se tornou, já era catedrático aqui. Lá ele disputou o concurso a cátedra na Faculdade Nacional de Direito e da Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Se tornou catedrático. E foi nessa condição que eu encontrei quando me matriculei na Faculdade Nacional de Direito. Ele era catedrático de Direito Romano, deixou um livro clássico, mas não voltou mais ao Ceará. Ele era casado com uma senhora irmã da mulher do então prefeito, Álvaro N., que é a única homenagem que tem no Ceará, apesar de ter feito a melhor avenida de Fortaleza ainda hoje, João Pessoa. João Pessoa. De concreto, que a prefeitura erradamente tirou para botar asfalto. Para botar asfalto. E onde Concreto que durou mais de 60 anos, ainda está lá embaixo do asfalto. Onde passava o bonde, né? Isso, tinha bonde, duas mãos. E tinha um ônibus elétrico também. Tinha um ônibus elétrico depois, né? Mas ele abriu a Duque Caxias, como o Araripe fez a Dom Manuel, a Bezerra de Menezes foi uma obra do Murilo Borges, o alagamento e tal. E o Álvaro N., a única homenagem feita a ele é o bairro, que era Santo Antônio da Floresta, Santo Antônio da que Floresta. é cantado em verso pelo Carlinhos Paliano, né? Nosso Seresteiro. um conjunto chamado Samba de Mesa, muito bom por sinal. Eu conheço. E ele abriu esse bairro, entre outros, passou a chamar o N., que é aqui perto daquele trilho que corta a Tembés, e a continuação da Tembés recebeu o nome do governador Pascoal Barroso. Então era um pessoal realmente vocacionado, podia ser República Velha, fosse, mas era um pessoal muito voltado para a coisa pública, né? A sua ida para o Rio tem a ver com a carreira política do teu pai, né? Não, eu fui sozinho com 14 anos. Foi sozinho com 14 anos? Eu resolvi estudar no Rio. Estudando. Você se graduou no Rio, então? Graduei no Rio. Com 17 anos eu era porteiro da Confederação Nacional da Indústria. Peguei no jornal, eu fui morar na casa de uma família muito pobre, cujo dono da casa, doutor Vigílio Zeda, fez um grande trabalho aqui na saúde pública, era uma espécie de secretário de saúde. Vigílio Zeda, ou Dídio Zeda, um alagoano. Tá. Ele conheceu o papai numa dessas reuniões de secretários no Rio, e o papai, com a aquiescência do então interventor, convidou. Ele fez um excelente trabalho, mas foi embora, ameaçado de morte pelos donos de vacaria, porque ele combateu o batismo do leite. Os donos de vacaria botavam água no leite para vender. Aí ele foi embora. Ele era do Ministério da Saúde, depois criado no Ministério da Saúde. Sei. Alberto, então, aí... Foi lá que eu fiz um estágio no Diário de Notícias. Você inicia a sua Eu carreira costumo de dizer que eu articulista. gosto mais de jornalismo, embora não tenha me informado nisso, do que propriamente E as advogado. notícias na época Era um grande jornal. era do Rio de Chateaubriand? Janeiro. Não, era do Orlando Ribeiro Dantas. Ao lado do Diário Carioca, Chateaubriand era o jornal. O jornal. Tinha matutino e vespertino, né? Antigamente. Esse era... E alguns saíam duas vezes, né? Saiu de manhã e saiu de tarde. Interessante. Com notícias quentinhas, né? É. Hoje a internet acabou Você vai com isso. cortar, mas eu vou contar essa piada. Quando o Castelo Branco morreu naquele desastre, eu estava num jornaleiro no Rio de Janeiro, amigo meu, comprando jornal, e ele disse: Roberto, houve um diálogo agora no aeroporto de Fortaleza
um cearense dizendo para o outro: você soube que o Castelo Branco acabou de morrer? Ele soube. Onde é que ele vai ser enterrado? É aqui? Ele disse: não, é no Rio. Ainda bem, porque aquele podia chover e ele nascer de novo. O cearense é fogo, né? Mas, Alberto, então vamos fazer um recorte grande aí. Zé Martins Rodrigues foi ministro do Getúlio e... Foi não, ministro não. Não foi ministro? Não, ele só foi deputado federal com a redemocratização. Ah, tá. Mas em 62... Ele fundou aqui o Estado, o jornal. O jornal O Estado. Ele e o Júlio Rodrigues, irmão dele. Eu dirigi o Estado por Entrevista Cassino. Qual ano foi isso? Saudoso amigo no governo Pascoal Barroso. O Pascoal era o dono do Estado dessa época. O papai até sugeriu ao Pascoal, quando ele foi dele, acabar com o birô de imprensa do Palácio. Existia o Dizendo que ele precisava ter oposição. Todo governante devia ter oposição. E o Pascoal não acabou. Tinha medo dos comentários dos jornais. Então, acabou não acabando. Aí o Zé Martins Rodrigues funda o jornal Estado, você foi diretor do Estado. Isso em qual Foi, ano? mas não por causa do papai, eu fui por causa do Pascoal, que ele me convidou para dirigir o jornal no governo dele. Mas depois... Era 1955, né? 56. Eu já estava de volta aqui ao Ceará. E o jornal fica quanto tempo com o Zé Martins? Ficou desde a fundação dele, 1936. Até 64? Não, foi antes. Ele vendeu ao Walter Sá Cavalcante, que o tio Júlio, que era o financista, não tinha dinheiro para manter o jornal mais, né? Ele era presidente do Banco de Crédito Comercial. Foi vendido ao Bradesco pelo genro dele, o Nome Magalhães. E ele aí vendeu ao Walter Sá, o Walter Sá adoeceu, passou o Cláudio Martins, e o Cláudio vendeu ao Bené Luiz, parece. Bené Luiz. E está com a família. Onde está até hoje? Aliás, vem melhorando muito o Estado. Tem melhorado bastante. Muito, sem dúvida. Evoluiu muito. Ricardo é um revelação. Nessa época, o Ricardo é muito bom. Ricardo Pagliano. E a Wanda, uma menina também preciosa. Sem dúvida, sem dúvida. O papai até nessa época fez um ato de contrição, né, dizendo que o pecado da juventude dele foi apoiar o Estado Novo. Mas ele era muito jovem, né? O Getúlio era uma figura realmente diferente. Foi um grande presidente, foi o primeiro presidente, graças ao avô do Fernando Collor, Lindolfo Collor. Implantou a CLT, né? Consolidação da Lei de Trabalho, foi uma criação do Fernando Collor, do pai do Lindolfo Collor. Roberto, e quando teu pai vai para o Rio? Você vai para o Rio? Ele deixou a política porque ele não concordou com a aliança do PSD com o PSP, do Ademar de Barros. Ele era do PSD. Foi a época que o Menezes Pimentel foi candidato a vice-governador. Ele aí, para não brigar com o doutor Pimentel, ele largou a política. Largou a política. Aí ele foi morar no Rio, onde foi membro do Conselho Federal de Educação, representando a Faculdade de Direito aqui. E foi nomeado consultor jurídico do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, onde ele defendeu esse conceito de uma revista muito boa, chamada Águas e Energia. E quando ele publicava os trabalhos dele lá, ele defendia a tese, que eu também defendo, de que os bens dos concessionários públicos passam a integrar o patrimônio estatal, público. Por isso não podem ser alienados, cedidos, a não ser com autorização do poder concedente, é do governo. Ele discutiu muito essa tese com o professor da Faculdade Nacional de Direito, Gondim Neto, mas ele defendeu essa tese da publicização dos bens concessionários. Por exemplo, o empresário de ônibus não poderia vender os ônibus sem autorização da prefeitura, né? Sim, entendi. Do poder concedente. Aliás, eu chamo de ônibus que não tem outro nome, mas o meu nome mesmo desses ônibus é carroça. Alberto, e você milita no direito atuando em quais áreas? Porque você é muito conhecido como
digamos, consultor, um parecerista. Negócio de administrativo, né? Direito administrativo. É. Mas eu vou fazer aqui uma profissão que eu já fiz várias vezes. A matéria da minha preferência é Direito Civil, que eu ensinei 4 anos. Mas houve uma chance para passar para administrativo, estava paga a cadeira, né? E eu passei, e como costumava dizer minha mãe, nunca desminta nenhuma fama, porque mesmo a má fama um dia pode ser útil. Por exemplo, eu era o feio lá de casa, aí tinha fama de namorador, eu nunca desmenti. Porque despertava a curiosidade. Esse cara feio desse jeito, pobre, barrigudinho na época e tal. Como é que pode ser namorador? Mas as fotos da época que eu andei olhando, o Roberto era tudo. Não, eu usei cabelo lá Roberto Carlos. Lá Roberto Carlos. Foi quando eu cantava no Regatas, como vice-presidente do Clube Regatas, ao lado do Oswaldo Risato, que foi o grande benfeitor daquela área da Barra. Da Barra do Ceará. E o Regatas era uma âncora na Barra do Ceará. Clube altamente moderno, para você ter ideia. Arquitetura belíssima, né? Belíssima, para você ter ideia, a piscina era espetacular. Tinha música para dançar de domingo a domingo, com orquestra. A comida muito boa e barata, um restaurante excelente. Ele infelizmente morreu com 40 e poucos anos de infarto, de cirrose, sem nunca ter bebido nem fumado. Olha só. Oswaldo Risato, casado com uma cearense. Ele era muito empreendedor, muito. Ele bolava muitas coisas por legado, grandes shows, Calbi Peixoto, mas não sei o quê. Todo dia tinha música para dançar. E nesse ponto Fortaleza evoluiu. Se você me apontar um lugar hoje sem dançar, dançar mesmo, né? Não é essa ginástica Aeróbica, né? imitação de forró, não, porque também não é forró, né? Forró é o pé de serra. Hoje não tem mais música. Roberto, vamos nos transportar para o final dos anos 50. Onde é que você estava nessa época? Eu estava no Rio. Eu estava na Faculdade Nacional de Direito, colega de faculdade do Paulo Bonavides. Você estava lá... Do Petrônio Portela. Você estava dando aula? Não, eu estava aluno. Eu me formei em 1952. 52, tá. E você Fui aluno, você foi Sérgio, contemporâneo do Petrônio Portela? Muito amigo meu. Tanto que uma vez ele já, ministro da ditadura, eu perguntei como é que ele tinha se transformado. Ele era líder de esquerda. A Faculdade Nacional de Direito tinha um partido chamado Reforma, que era esquerda mesmo. Presidido até por um cearense, que depois foi consultor jurídico da Petrobras, José Gerardo Barreto Borges, o nome dele. E eu disse, Petrônio, como é que você mudou? Porque quando ele estava senador lá em Brasília, eu procurava lá, a gente já estava junto e tal. E ele disse, Roberto, eu não mudei. Foi o eleitorado do Piauí que me empurrou para esse negócio. Quem era Tinha o Ovidio Nunes Maia também, que foi governador do Piauí, nosso colega também. Agora, o que eu acho interessante frisar é que, quando eu vejo a diferença, por isso que eu friso, os professores da Nacional de Direito eram todos luminares. Tinha ministro do Supremo, tinha grandes nomes do direito, ninguém deixava de ser humilde. Tinha um boteco em frente. Todo mundo ia lá? Todo mundo, inclusive tomando aquele que o carioca, não sei se não, chama de traçado, cachaça com vermute. Ainda Martini. Cansei de tomar cachaça com o Evaristo de Moraes, não o criminalista, o filósofo do direito, era o meu professor. Hebe Lima foi meu professor de introdução ao acesso do direito. Tinha o Cássio Ribeiro, professor de direito comercial, autor do anteprojeto do novo Código Comercial, que acabou não saindo. Hélio Tornac, que morreu recentemente, professor de processo penal. Nelson Hungria, que era ministro do Supremo, foi ministro do Supremo. E outros, mas todos eram humildes, modestos, ninguém fazia chamada, Haroldo Valadão. Hoje o pessoal, qualquer coisinha, doutor para cá, doutor para lá, no maldiz. Eu já não digo nem que diga oi, porque a oi é uma droga, né? Igual a Tinha, a Vida e as outras. Tem até aquela piada, você acredita nas operadoras? Claro que não. Muito bom. Aí você retorna para o Ceará em qual ano? Eu voltei em 55. Depois de advogado no Rio.
no escritório do meu pai, né, na Rua México. Rua México, É. que ainda está lá, não mudaram o nome voltou ainda. advogado, depois voltou à política. Para o PSD, né? Foi criado o PSD, DN, não sei o que, ele ficou no PSD, com o doutor Pimentel novamente. Menezes Pimentel. Raul Barbosa era lá do escritório também. Raul Barbosa. Governador, é. O papai era compadre do Edgar de Arruda, ele era padrinho do filho do Edgar, que já morreu. E o Edgar, por sua vez, era padrinho de um irmão meu que já morreu. O Maurício também foi presidente da OAB no Rio. Maurício. Meu irmão, Maurício. Carlos Maurício. Foi presidente da OAB no Rio? É, morreu do coração. Meu que meu irmão médico. Fumava 100 cigarros por dia. Aí era suicídio, né, também. É. Roberto, aí você volta para o Ceará, continua aqui. Aí eu trouxe a ideia do Clube do Advogado. Ah, tá. Eu não queria que fosse um clube diversional. Só. Tá. Também, mas foi um clube que iniciou as suas atividades. E eu procurei os advogados mais antigos, tanto que o primeiro presidente foi o Aderval Freire, que era especialista em professor de direito de trabalho. E ele é que levou o clube a comprar o andar do edifício Granito, que ainda hoje está lá, né? Edifício Granito ali na Guilherme Rocha. Rocha com Praça Feira, com o Major Facon. E ali foi instalado o Clube do Advogado. No Foi. primeiro andar, Primeiro andar e tinha uma sala embaixo também. E ainda ali está lá hoje, né? está lá hoje. Mas o clube faliu, né? Praticamente acabou, porque infelizmente abriram um quadro social para todo mundo. No tempo da sua criação era só advogado e no máximo estudante de direito. Aí quando abriram para todo mundo, ele se tornou mais um clube social. Aí Inclusive na Praça Futura. Mas no meu tempo, eu nunca quis ser presidente do clube, nunca. Eu queria ser apenas membro do clube. E você foi o fundador então do clube? Eu fui o principal idealizador, porque na verdade essa ideia nasceu na minha faculdade, no Rio. No Rio. Todos nós assumimos o compromisso de, voltando para as nossas terras, criar um clube do advogado. Que era um centro de convivência. Tanto que não era clube dos advogados, era do advogado. Do advogado. Então o Clube do Advogado inaugurou aqui a realização do que foi chamado de simpósio mensal. O que era o simpósio? Geralmente realizado, embora o primeiro deles fosse no Palace Hotel, no Passeio Público, depois do Náutico. Mas era o quê? Era um seminário de estudos jurídicos, palestras, debates, e aí seguiram a festa dançante. Para congraçamento das famílias. Durante um dia. Lá no Granito tinha uma sala de jogos, com aquela sinuca grande, Brunswick, né? E do outro lado o restaurante. Que a gente entregou o comando até a um carpinteiro, seu Xisto, que até morreu, que foi quem fez o meu berço, o primeiro birô de trabalho do meu pai aqui no Ceará. Xisto? É. Xisto, com X. Tá, o quê? Ele era marceneiro da Xisto, prefeitura. o nome dele? Trabalhava particularmente. Tá, e o restaurante do Clube do Advogado era um restaurante famosíssimo. Muito frequentado. Super bem localizado, na esquina. Muito bem, era. Na época que todo mundo estava no centro, né? A vida era centro. A vida era o centro. Exatamente. O Palace Hotel era muito bom, muito bem frequentado também. O Palace Hotel hoje é o quê? É a associação comercial, né? É, a associação comercial, em frente ao Passeio Público, que parece que estão tentando reviver, né? Fazendo piquenique lá, então. Roberto, e aí... Mas Fortaleza não foi programada assim para ser uma cidade grande, porque eu me lembro que eu assisti esse papo, meu pai dizendo ao Araripe, prefeito, e ao doutor Pimentel. Raimundo Araripe. Esse era o que estimulou a cidade da criação. Ele sugeriu que juntasse a Floriano Peixoto com a Rafa Facundo e fizesse uma avenida bem larga, do Passeio Público até Zé Bonifácio. O Pimentel disse que era muito dinheiro, porque a fixação do doutor Pimentel era deixar dinheiro quando deixasse o governo. Ele deixou e o sucessor acabou em um mês. Não fez nada. Mas era para fazer uma big avenida do Passeio Público até a Zé Bonifácio. Olha só. Mas não aceitou a ideia, disse que era muito dinheiro. Então, Fortaleza não precisava. Olha.
Hoje nós teríamos uma Getúlio Vargas, né? Aqui. Uma Getúlio Vargas. Como lá em... Aí o pessoal pretende defender agora de meio ambiente e não quer resolver nada. Pretende de quê? Nem a defesa de Meio ambiente, não quer resolver nada, é verdade. É uma radicalização de um lado e do outro e não dá. Então, agora nós estamos em 62, anos 60, e você, como é que você passa a militar dentro da ordem, é isso? Pois é, como é que você é atraído? Em 1959, com a fundação do Clube dos Advogados, o Aderbal, o primeiro presidente, depois foi o Lauro Maciel, o James Quezado e tal, houve algumas resistências à fundação do Clube dos Advogados, entendendo alguns, sobretudo alguns antigos advogados, depois fizemos grandes amizades, dizendo que a minha ideia era para ajudar o papai a se eleger deputado. Olha só. Aí eu disse, se ele for pensar em ser eleito por voto de advogado, ele está lascado. Não vai ser eleito. Vai ser eleito nunca. Mas o que é fato é que o clube se consolidou e de lá saiu um movimento para colocar a ordem numa trilha de combate e de renovação de coisas, combater e tal. Que ela era presidida pelo doutor Olinto Oliveira, que foi presidente da ordem há muitos anos. Né? Tá. E para mostrar que não havia animosidade nenhuma contra ele nem contra ninguém, é que o primeiro conferencista do simpósio do clube foi ele. Foi Sob convidado. responsabilidade civil, convidei pessoalmente. O evento foi Ele mesmo... era um grande amigo do meu pai. O evento foi mesmo lá na... Fez parte da banca que examinou o papai na catedrática. Tá. E eu convidei, que ele foi uma grande figura do nosso direito, da nossa advocacia. Inclusive ele era muito cordial com os advogados jovens, adaptava. Era o maior advogado daqui, considerado o advogado número 1. Olinto Oliveira. Tem até um filho que não quis seguir a carreira do pai, apesar de formar em direito, foi até meu aluno, o Olintinho. Mas o Olinto foi uma grande figura do direito. Inclusive abrigou no escritório dele nomes que depois ficaram grandes, como o Álvaro Costa, que era meu tio. A formação dele profissional veio do escritório do Olinto Oliveira. Depois ele foi catedrático também de direito. Morreu muito novo, com 47 anos. Caramba, de incrível. Coração. E aí a ordem vem para dentro do clube ou o clube vai para dentro da ordem? Não, o clube foi para dentro da ordem e elegeu, no lugar do Olinto, o Lauro Maciel, em 59. E o Lauro me convidou para vice-presidente. Disse que eu devia ser o presidente, eu era muito novo, eu achava que não tinha chegado ainda o meu momento. Nem tinha interesse nisso. Aí eu fui eleito vice-presidente, o Lauro presidente. O mandato na época Era de 2 anos. 2 anos. Hoje são 3. Foi de 59 a 61. Em 61 eu fui eleito presidente. 61 a 63. E Tinha disputa na época ou muito pouco. era chapa única ou tinha duas? Não, tinha outra, mas não tinha expressão eleitoral. Entendi. Né? O Lauro era um grande advogado na área trabalhista. Todo mundo gostava dele, ele tinha sido presidente do clube também. E teve uma grande atuação na defesa das prerrogativas do advogado. Era muito respeitado pelo judiciário e tal. É um grande nome. E foi presidente do Maguari. Tá. Que era Clube o Maguari, era o meu era- time aqui de futebol. O Maguari funcionava na Barra do Rio Branco. Que hoje ainda é da Coelce. Da Coelce. se não me engano. O prédio continua lá, né? O prédio Bonito. continua lá. Sim, Um então. dos poucos, né, que memorizam. Que não demoliram. derrubaram. Que não demoliram. Aí em 62 você, presidente da ordem. Era presidente. 61 a 63. 61, 63. Depois veio o Aderbal, presidente da OAB. E quando veio o golpe militar, Você foi o presidente mais jovem da ordem, eu né? tinha 31 anos. 31 Com anos. 29 eu era vice-presidente. Tá. Aí depois 31 e fui presidente até 63. Nesse Depois ano- eu voltei em 70 e fiquei até 77. Quer dizer, você foi... Na verdade foram você 9 anos no Você teve total. quantos mandatos? Como presidente da ordem? 61, 63, depois de 70, 72, 72 a 74
74 a 76, devia ter ido até 79, mas eu fui muito sabotado pelo Luiz Cruz Vasconcelos, que havia indicado para me suceder, ele reuniu uma turma contra mim. Eu renunciei em 77. Ele pressionou a sua renúncia? Usando qual argumento? Não, eles inventaram mil coisas, né? Que não deram em nada porque não tinha nada. Obviamente. Eles não aceitavam a minha posição política, né? Essa que é a verdade. Sim, sempre... Porque eu trouxe muita gente de expressão nacional, Raimundo Faldo. Pois é, você, né, na época Seabra Fagundes, porque você gosta de estudar no Rio, a gente se liga a muita gente que depois se projeta. Né? Sem dúvida. Essa que é a realidade. Você Então, viu todos os meus professores, eu fiz aqui. E todos eram progressistas, tinham posições políticas progressistas, de ruptura, de mudança. Eu só me unia a gente assim. Você foi presidente... O Orlando Gomes, muito amigo desse meu tio, meu também. Então. E a gente fez uma coisa que eu vivo dizendo ao Valdetário para reeditar, ainda que com outro nome não interessa, não precisa nem falar em mim. Mas nós fizemos o que foi chamado de Seminário de Direito Usual para a Comunidade. Nós reunimos no Cariri, e eu tenho que fazer justiça aqui a um grande cearense, que é o Adalto Bezerra. Ele era governador, o Humberto Bezerra ajudou muito também, e deu todo o apoio, inclusive financeiro, para a OAB realizar o Seminário de Direito Usual. Não só aqui em Fortaleza, como em Sobral e no Cariri. Tivemos uma semana de debate jurídico com a população. É mesmo, era formação, era politização. E era aquilo que é, vamos dizer, significativo e fundamental para a vida de convivência social. Não era para fazer doutrinador. Sim. Não. Porque às vezes a pessoa chega para mim, doutor Roberto, eu perdi minha certidão de nascimento. Pensando que perdeu o registro. Né? São coisas assim. Aí o vagabundo aparece, não, eu tirou, mas você tem que me dar tanto. Entendi. E o povo sabendo o que é certidão, é um mero papel, é uma cópia do que tem no livro lá no cartório. O livro continua no cartório? Continua no cartório. E a gente combateu o sistema cartorário também, né, achando que devia ser público, não devia ser entregue à pessoa, às famílias. Então você comprou uma briga aí de um tamanho descomunal. E com gente amiga, eu sou amigo até hoje de muitos cartorários, até ex-alunos meus. Mas eu acho que o sistema está errado, embora muitos trabalhem muito bem, eu não estou dizendo o contrário, mas é que tinha que ser da prefeitura. Como era a maioria dos países, né? Você registra seu imóvel à prefeitura por um preço muito mais barato e conhecendo a índole pública da coisa. Que há coisas que o Estado não deve se meter, mas há outras que só pode ser do Estado, né? Não pode ser particular. Porque aí vem a ideia do lucro, é natural, claro. Né? Faz parte do capitalismo. E registro cartorial não pode ser privado. Sem dúvida. Então houve realmente. E esse seminário, ele envolvia, pra você ter uma ideia, o do Cariri foi encerrado com uma conferência do Caio Mário da Silva Pereira, que foi depois presidente nacional da OAB, catedrático de Direito Civil no Rio de Janeiro. Ele veio com a senhora dele e, para mim, até com muita honra, mas eu fiquei com pena dele, eu levei ele para o Crato na minha variante, eu dirigindo. E tive que fazer ele voltar no avião do BNB, que o Adalto conseguiu, porque ele tinha um problema de coluna. Aí penso, naquele tempo qual era a estrada, e uma variante, né, que o Volkswagen é um carro sempre muito mal acabado, né, duro. Mas ele fez uma palestra interessantíssima sobre a evolução do direito de propriedade. Olha só. Em Sobral houve até um episódio assim, de bom humor e ao mesmo tempo chato. Eu estava fazendo uma palestra sobre direito de família e no debate o fazendeiro pediu lá a palavra e disse, o senhor declarou que eu não posso expulsar de casa a minha filha que deu um mau passo. Aí eu disse, eu falei isso até porque eu nunca vi ninguém transar andando. É uma novidade para mim. Deu um mau passo, quer dizer, andou. Ele saiu doente da vida, me xingando. Foi o seminário no Sobral.
E a ordem não tinha sucessões no interior, Não tinha. no CRA e tal, mas ela ia ao interior com essas palestras, com esses Entendi. negócios, né? Na tua primeira gestão, a sede da ordem era onde? Nos anos Era 62. no Clube do Advogado, edifício Você grande. levou para o clube do advogado. Era, né? no Clube do Mas teve um Advogado. período que a ordem se Era na transferiu. Secretaria de Segurança Pública. Se Quando eu transferiu. cheguei era lá, Tá. naquele prédio da Praça Getúlio Vargas, que chama Praça dos Voluntários. né? Dos voluntários. Agora, ela tem um período que a ordem vai para o Fórum Clóvis Bevilacqua, Ainda ali, no meu ali no período. centro. Ainda na minha Vai, gestão. vai para o quarto andar. Aí teve que sair porque estava infiltrado quando chovia. Então. Aí foi pro Clube do Advogado, foi aí. Entendi. E realmente não tinha dinheiro para fazer sede, era um número diminuto de inscritos, a gente não queria pedir subvenção ao poder público para não ficar amarrado a compromisso e tal. Podiam atrapalhar a atividade da OAB, né? Alberto, o que acontece E vai fazer uma sede agora de verdade, né? Porque É. a sede que então foi construída é lamentável. Ali na Pontes Vieira? Ponte Vieira. A primeira, né? A Depois primeira. teve a outra. É, Foi o Cândido que já... o Cândido Albuquerque. comprou o terreno? Não, comprou essa outra. Essa outra agora, na Segunda. Lívio Barreto. Roberto, 64. Qual o cenário de 64 para você pessoalmente, para a tua família e para a ordem? Bom, Vem o golpe com militar, o seu pai é com caçado. o que ele chamou de evolução pessoal, né? Dizendo que devia isso até as ideias dos filhos dele. A minha irmã mais nova era da AP, a Maria Tereza, que mora em São Paulo. Ela foi torturada, presa com o marido, foi bater na França. E lá ela fez uma pós-graduação em sociologia urbana. Tanto que ela trabalha em negócio de favela, né? De urbanização de favela. Maria Tereza Martins Rodrigues, Martins Rodrigues. Belda. Ela era casada com o Rogério Belda, que é Belga. considerado uma das grandes autoridades em planejamento de transporte urbano. O Ciro até convidou para ele vir aqui, quando o Ciro era prefeito. Perfeito. E a Zildinha, Zilda Maria, que é casada com o pai de Andrade, que se meteu em política. O Maurício, que se filiou ao PT. O Marcelo, que foi presidente do Centro Médico, também morreu muito novo, né? Morreu muito 55 anos, novo. no coração também. Morreu com- Cigal também. Era considerado um dos grandes clínicos aqui. Professor de muito mestre da Bahia, hoje foi ficando. E talvez seja um dos médicos mais homenageados. Tem nome dele em tudo quanto é lugar. Inclusive a escola superior de saúde pública. Colocaram como Ciro, que foi cliente dele e amigo. Uma sala de emergência, de cirurgia de emergência, no Frotini Messejana, também tem o nome dele. E aqui, acho que é no JF também tem alguma coisa. Faculdade de Medicina também tem um auditório. Ele foi professor também. Mas morreu muito novo. No fim já estava com dificuldade de respirar, de andar. O Maurício é a mesma coisa, foi presidente da OAB no Rio. E tanto o Marcelo como o Maurício eram rebeldes, né? Como eu fui também muito rebelde. Por força da influência na Faculdade Nacional de Direito. E até da minha mãe, porque a minha mãe foi uma das assessoras do Dom Helder, quando ele era arcebispo do Rio de Janeiro. Foi. Em qual período? Ela foi até convidada para escrever sobre os programas dos partidos, e ela disse que o único partido, um programa diferente fora o comunista, era o Partido Democrata Cristão. O resto era tudo igual. Olha só. Em qual ano ela foi secretária? Quando o Dom Helder era arcebispo, ele tomava café da manhã lá em casa, todo dia, no Morro da Viúva. Morro da Viúva. Todo dia, era muito amigo do papai, né? Muito ligado ao papai. E aí? Embora o papai discordasse dele politicamente. Antes, quando ele era integralista. Ele foi integralista, Foi, né? junto Interessante. com meu tio, Álvaro Costa. Álvaro Costa. Os dois evoluíram, passaram para o outro lado. E o Maurício se filiou ao PT, eu me filiei ao Partido Socialista Brasileiro. No tempo do presidente era o João Mangabeira. Vamos lá. Juntamente com meu colega de turma, muito amigo até hoje, Roberto Bernardes Barroso, pai do Luiz Roberto Barroso, que foi nomeado agora para o Supremo Tribunal. Supremo.
que é uma grande figura. Foi seu contemporâneo também? Não? O pai dele, né? O pai dele. Ele é muito meu amigo também, mas o pai dele é que foi. É meu amigo e bom. A gente sempre se comunica. Brilhante. Eu consegui, na época, como Simões Filho, que era ministro da Educação do Getúlio. Quem? Como é o nome? Simões Filho, Simões Filho. baiano. Tá. Que andava todo a rigor, né? De colete. Não sei se usava polar, mas eu acho que sim. Ele arranjou um avião da NAB, Navegação Aérea Brasileira, que existia na época, para trazer a minha turma aqui ao Ceará, fazer umas palestras, debates, fizemos na Faculdade de Direito, na Câmara Municipal, que era ali naquela rua Antonélio Bezerra, Antonélio Bezerra. e na Assembleia, que era ainda No frente centro. ao Palácio Comércio. E o Roberto Barroso foi o principal orador e debatedor dessa viagem. Olha só. Na Isso época. em qual? 1952, já não anda não. 1952. Alberto, vamos no período do regime militar, que houve uma ruptura, uma secção. Eu fiz amizades, por via travessa, né? Eu fiquei foragido 4 meses, por força de denúncia de colegas e amigos. Entendi. Né? A Faculdade de Direito Virou alvo, né? useira e useira nisso, né? De denunciar. E como presidente da UAB e outros colegas também, a gente conseguiu evitar muita coisa, inclusive prisões, prisão da grande advogada, para mim, um dos maiores russos da advocacia cearense, a Wanda Sidor. Wanda Sidor, ela liderava um núcleo dentro da ordem? Ela era secretária da minha gestão. Era sua secretária, a Secretária Wanda. da diretoria, né? E a Wanda Wanda, Otto Sidor. ela teve um papel de proteção a muita gente. Muita que gente, foi e ela própria foi ameaçada de prisão. E ela só foi salva em virtude de 2 figuras que eu gosto de mencionar por justiça. Um é o Torre de Mello, que era o chefe da 2ª seção, do serviço secreto. Antes dele, o coronel Torquato, que hoje mora em Brasília, ficou muito meu amigo também. Era chefe da 2ª seção quando o comandante era o general Milton Tavares de Souza. Milton E Tavares. segundo as más línguas, quando via uma mulher menstruada, ele prendia porque era vermelho o sangue. Eu lembro. Mas ele ficou meu amigo, conhecia já o papai e outras coisas. E me ajudou muito, apesar de ser um ferrenho anticomunista. Olha só. Mas ele evitou muita coisa, permitiu que eu visitasse os advogados presos várias vezes. Muitos advogados presos? Não, poucos. Olavo Sampaio, Blanchard Girão, né, que, salvo engano, não deixaram de sair nem para o enterro do pai, né? Ele se matou, né? Do Blanchard? Do Blanchard. Era uma grande figura, grande amigo meu, grande jornalista. Grande jornalista, de tudo. E o Olavo Sampaio sofreu um bocado também. Era casado até com a prima da minha mãe. No processo digamos, de distensão, né? Mas não havia realmente liberdade para nada, né? A gente falava as coisas porque arriscava, mas não podia. Os jornais não davam nada, você sabe disso melhor do que eu. Agora, Mas a OAB falava. a OAB Nacional teve um papel muito importante, né? Na distensão, no processo de redemocratização. Era respeitada, né? E aí tem a figura do Raimundo Fauro, né? Já foi Fauro. depois. Eu até hoje não sei se é Fauro ou Fauro, Os porque dois, ele pessoalmente... Eu já vi os dois, já vi ele as duas pessoalmente se pronúncias. chamava Fauro. Fauro, Se chamava Fauro. Grande figura, grande figura. Ele e o Seabra Fagundes foram os 2 maiores que foram seus contemporâneos de gestão. Meus amigos. Eles lá, você aqui, vocês, obviamente, Meus amigos. tendo uma relação muito O Faoro, quando houve a crise comigo, ele veio bater aqui para solidarizar comigo. A crise aí interna, né? Interna, comandada pelo Luiz Cruz. E por advogados que eram da minha diretoria, mas queriam o poder, né? Entendi. Pensavam que eu queria me candidatar de novo. Você nunca foi apegado a poder, a coisa nenhuma? Eu acho ilusório. E me lembrei do Lord Arthur, que é um escritor inglês, jurista, já morreu há muito tempo, mas ele tem um livro interessantíssimo, Ensaio sobre o Poder e a Liberdade. E nem existe mais o livro que eu
tem dele até em espanhol. Ele diz logo de cara o seguinte, que o poder é o caminho mais curto para a corrupção. Qualquer tipo de poder. Poder marital, poder paternal, poder não sei o quê, poder político. Não é corrupção de meter a mão no dinheiro. Isso aí existe, sempre existiu, vai existir. Mas é a corrupção de princípios, que é muito pior. Né? Sem dúvida. É muito pior. E a hipocrisia, né? Nós somos um país hipócrita. Você vê que, por exemplo, eu até tenho um artigo pronto, ainda não resolvi publicar, a hipocrisia e a saúde, em que eu mostro que se liberasse o jogo legalmente, era impor tributos que davam para cobrir a saúde e a educação no Brasil sobrando. Como toda parte tem. Por que não cassino na Serra de Guaramiranga, por exemplo? Né? Na Serra da Ibiapaba, fazendo boas estradas e tal. Estados Unidos resolveu com Las Vegas. Todo mundo, no mundo inteiro. Você vai na Suíça, Mônaco, todo Mônaco. Toda parte tem. E o pior é a hipocrisia, porque todo mundo joga. Não falo nem do jogo oficial, não. Do jogo do bicho. Tem um amigo meu, um senhor que vem, negócio de jogo do bicho, na cara de todo mundo ali na Digital. Todo mundo joga. E eu vou mais, você que é eu considero um gênio do jornalismo, sempre achei. Você pode pegar um dia sobre isso e fazer uma matéria na sua revista, porque é interessantíssimo. É proibido e as empresas grandes do comércio todas fazem jogo. O que é o sorteio de prêmios? Né? Junte notas fiscais, não sei o quê, e concorra ao automóvel. O que é isso? Se não jogo. Sem dúvida. Eu até digo no artigo que o jogo é de azar para quem perde. Né? Então, por que essa frescura? Muito bom. Né? Mas, Roberto, Agora a ordem teve um papel muito corajoso, muito importante na ditadura, porque nunca deixou de combater. E não era só os excessos, não, o sistema em si. E a ordem propôs também, né? Fez propostas de costurinha. Constituinte. Na verdade, eu acho que a ordem hoje não é a mesma coisa. Talvez porque as circunstâncias também mudaram, não exige tanto dela, né? E ver esse negócio do exame de ordem, que é um gerador de cursinhos. E que ano? E o pior, os cursos de direito os transformando em cursinho de exame de ordem. E caro. Em qual ano começou o exame da ordem? Eu nem sei. Sei que eu sou contra. E digo mais, estou dizendo, repetindo o que eu disse em televisão e rádio. Se eu fizer aquele exame de ordem, eu vou ser aprovado. Aquilo é maquinado de propósito para prestigiar os cursinhos. E as faculdades de direito particular estão todas transformando em cursinho de exame de ordem. Interessante. Virou Federal um não, negócio, mas né? as particulares estão. Você foi professor durante quantos anos? Você não acha não que o mercado é que vai selecionar o advogado? Houve tudo, né? Não tenho dúvida. Claro que exige um mínimo de contexto, né? Hoje em dia, como você já disse, tem muita coisa de relacionamento, né? Esquema. Vamos dizer o nome. É nome feio, mas é o que existe, né? Isso funciona muito, né? E outra coisa, existe também a mania da preguiça, né? No judiciário é muito comum o juiz levar 1 ano para dizer CITES. Dizer? CITES, para citar o réu, para começar tudo. E os advogados contribuem, porque tem advogado que ganha por mês. Então, quanto mais demorar o processo, melhor. É uma profissão muito dura e as faculdades de Direito não formam advogados, nem pode formar. Agora, você foi professor quantos anos na Federal? Eu fui de 56 a 1985. Depois foi professor na Unifor também? Fui. Na Unifor, eu comecei como consultor jurídico, a convite do Maia Alencar, que era o advogado do grupo, e do próprio Edson, né? Eu fiz os primeiros documentos legais. Inclusive, criei a formação figura... do curso de Direito? Não,
Da universidade, da Unifor. na instituição chamada Fundação. Então, quem fez o arcabouço jurídico foi... Eu e o Mar Alencar numa comissão. Tá. E a gente criou a figura do chanceler, que foi um instrumento para amenizar o poder do reitor, que o Edson queria. Entendi. A gente bolou isso baseado em exemplos alienígenas. E toda universidade fundacional tem chanceler, né? Você sabe disso. Agora, depois eu passei a professor a pedido do Edson. Por quê? Porque quando ele criou o curso de Direito, o MEC só reconhecia se tivesse um mínimo de pós-graduados. O único que era doutor era eu. Então, realmente... Precisava para dar peso. precisava. Aí eu passei a ensinar... Não só pelo título, mas já pelo seu nome. Passei a ensinar no doutorado, no mestrado. Depois foi criado doutorado, eu passei a ensinar. Depois houve um complô lá dentro, que eu não prefiro não investigar isso, embora eu saiba o quem é quem. E quando eu fiz 80 anos, eu fui sumariamente demitido. Com a reitora elogiando, dizendo que eu precisava descansar. Entendi. Eu fui até obrigado a interromper o estudo, dizendo que o juiz do meu descanso era eu, não era ela. Apesar dela ser médica, mas ela não era a minha médica. Aí foi quando o Farias Brito, através do Tales, me convidou para ser o coordenador institucional Do curso de Direito. Eu estou lá. Está lá aqui com o Thales, aqui, né? Mas na verdade é complicado porque há uma cultura de não se avançar, né? Em certas coisas. Eu propus, por exemplo, que o Farias Brito fizesse, reeditasse esse seminário de direito visual, até como uma maneira de aproximar a instituição do povo, da Isso. coletividade, até uma E maneira retribuição. até um marketing achou eu inteligente. Isso. Mas não tive ressonância. Na hora a mesma coisa, já falei para o Paulo Detalhes várias vezes. Agora, eu estou curioso para saber um pouco mais da tua relação como presidente da Ordem na época que a OAB Nacional e a OAB local, mas a Nacional era um motor contra ou a favor da redemocratização, né? Lá era Com muito boa. movimentos, Tinha reuniões, dos presidentes, declarações na no Rio de imprensa. Janeiro, né? Porque a ordem, a sede era no Era no Rio. Tinha uma presença muito forte política. Muito forte, muito- Álvaro Fagundes, Raimundo Favoro, tinha o Ribeiro de Castro, pessoal muito forte, muito bom. O governo respeitava. Inclusive eu me meti, eu fui metido numa enrascada complicada, porque fizeram uma reunião no Rio e o Buzaide era o ministro da Justiça, Alfredo Buzaide. da ditadura. E ele foi convidado para um almoço na OAB Nacional, nessa reunião dos presidentes. E os colegas maldosamente me escolheram para ser o orador. Meu Deus. Aí você Sério? imagina aí a minha tortura. Mas foi. Você chutou o pé da barraca, mordeu e assoprou ou só Não, mordeu? eu disse, a outra vez foi quando eu fui saudar a chegada dos ex-mortais do Castelo Branco e da Dona Argentina, a mulher dele, né? Que era uma grande amiga, por sinal, da minha mãe. E também me botaram, eu era venerável mestre aí do Rosa Bassoni, me botaram para falar em nome da grande loja. E a outra também em relação ao Castelo Branco, na inauguração do Fórum da Justiça Federal, que tem o nome dele, né? Porque o Roberto Queiroz, que era o diretor, irmão da Raquel, a Raquel era muito amiga do Eu Castelo. sabia que o Castelo Branco é. Aí ele me convidou como presidente da ordem para a cerimônia e garantiu que eu não ia falar. E na hora me deu a palavra. E aí? Eu comecei dizendo que o Castelo Branco era um torturado pela ideia de legalidade. E, lamentavelmente, foi obrigado a confundir legalidade com outra coisa. Tal. Fui por aí. O que eu podia dizer? Não saiu preso, não, né? Não. Mas também elogiei, né? E nesse, Ele era claro, torturado, e né? nesse episódio com o Alfredo Buzaide no Rio, Mas é porque a ordem estava batalhando qual ano foi isso? pela reforma Qual dos ano? códigos. Você né? lembra em qual ano foi esse almoço? Lembro. Mas o presidente da ordem era quem? Era Era o Ribeiro de Castro. Vamos checar Era isso o- aí. Checar. Era carioca. Tem uma frase lapidar que você, com a qual você se dirigiu ao Alfredo Buzaide, Não. Eu não. mas deu tudo certo ao final. Deu um discurso curto,
né, elogiando o jurista Alfredo Buzani, que ele era um grande jurista da área de processo. Eu disse, em que pese a definição de processo de um civil, que o processo é mera regra de trânsito, mas o professor Alfredo Buzani deu uma dimensão diferente. Ah, legal. Então foi por aí. E você citou o ministro da Justiça e um outro conterrâneo nosso, o Armando Falcão. Eu não tive, apesar dele ser amigo pessoal do meu pai, que é partido e tal, mas ele sabotou a candidatura do papai ao governo do Estado. Ele e o grupo dele, que era o Wilson Gonçalves, o próprio Vicente Augusto, que era muito amigo do meu pai. Ah, é? O papai, na única vez que pretendeu ser candidato, o PSD sabotou, porque conhecia as posições dele, né? O PSD era conservador, não era conservador, era aproveitador, né? Queria estar sempre com o poder e tal, aí não aceitou a candidatura do papai. Acabou, aí o papai articulou a União pelo Ceará, foi aí. Quem indicou o Vigílio foi o papai. Ah, é? Dizendo que era o único da UDN que tinha poder para cumprir os acordos. Sei. Salazar também queria ser, mas o Salazar e o PSD não aceitavam. Aí engoliu o Vigílio, de goela abaixo. E o Vigílio surpreendeu, Não, como gestor. para o papai não, ele achava o Vigílio muito competente. E era, né? O Vigílio era um cara muito competente. Ah, sim, surpreendeu como... Inteligentíssimo. Eu falei, surpreendeu como gestor. E outra coisa, ajudou E planejador, né? E ajudou muito a questão das prisões e tal. Ele até foi ameaçado pela ditadura. É verdade. Ele só não caiu porque o Figueiredo, com o caráter que ele tinha, comunicou ao exército que ele não assumiria no lugar do Vigílio. Não quem? Não assumiria o governo no lugar do Vigílio, se ele fosse caçado. Aí eles recuaram. E você está falando do Figueiredo Correa. Joaquim Figueiredo Correa, que era o vice-governador. Ele não queria ser vice-governador, porque queria que o papai se candidatasse a senador. E o papai disse, Figueiredo, o Senado é a cama dos preguiçosos. Eu não quero ser senador. Eu quero continuar deputado, que é onde ressoa mais a voz do povo, se debate. O Senado é muito barato para o meu gosto. Aí o Figueiredo, o PSD foi obrigado a engolir o Figueiredo. Ele não queria, ele queria um elemento ligado ao Armando Falcão. O Figueiredo não era muito ligado ao papai. A briga dele no PSD era feia. Cansei de ver isso, porque eu andava muito no interior do papai, para cima e para baixo, na campanha. Ivana, quer fazer uma pergunta? Não. Ok, Roberto, depois que você sai da OAB e tal, e outros presidentes, aí entra o Luiz Cruz, entra o próprio Cândido, o Feliciano, o nosso grande criminalista Paulo Quezado, o Leitão e tal. Como é que você vê essa fase OAB pós, Roberto? Quer dizer, do ponto de vista de sistema político, não tinha mais o que fazer, né? Não tinha voltado normalmente à democracia. E a questão ficou mais no âmbito da formação do advogado, disciplinamento da classe. Ela cumpriu bem a sua missão, está cumprindo bem. O Valdemar é um grande presidente, eu acho. Agora, as disputas... O Cândido foi um grande presidente, muito respeitado também. Todos eles muito operosos, muito trabalhadores, né? Cada um com seu estilo. Mas, agora, as disputas ficaram muito acirradas, né? As disputas eleitorais na hora. eu não acho, não. Apenas mudou o estilo, né? No meu tempo, a gente fazia uma carta individualizada, personalizada para os advogados, comunicando as candidaturas. E hoje é uma luta eleitoral contra qualquer, que se gasta muito dinheiro. Pelo jeito da parte política propriamente, né? Da partidária. Isso aí é que eu acho que não foi bom. Mas são exigências do tempo, né? Da época. O capitalismo é isso aí, gira em torno de dinheiro, é um Deus. Então, e passou a ser, em lugar de meio, finalidade da maioria. Né? Da maioria dos que comandam, né? A mal chamada elite. E hoje tudo é dinheiro, por exemplo. É verdade. Não teve aparência.
E o cearense sempre foi muito aparente também, de bom geral. O cara chega de carrão, num posto de gasolina, e eu converso muito com os frentistas, o pessoal aqui da padaria, os funcionários, e ele diz logo, olha, quando chega aqui um cara meio de bermuda, de sandália japonesa, dentro do Mercedes-Benz, a gente chama de doutor. É a cara do lugar, né? Do provincialismo, do subdesenvolvimento. Ao passo que tem a piada do carrão que chega, do posto, dirigido por um branco e um negro atrás. E o frentista chega para o branco, o senhor é um patrão muito legal, né? Dirige o carro para ser o motorista. Ele disse, ele é que é o patrão. Preconceito violento, né? Que eles próprios têm. Tanto que quando eu fui fazer a carteira delas, eu sou da minha mãe, eles pediram para não ter aí eu tenho secretária do lado. Agora essa que está ali, ela tem 3 cursos de informática. E está fazendo um de gestão empresarial. Capital de inglês. Eu nem chamo técnico, não, ela faz tudo para mim, me ensina, grava. Agora a minha paixão se chama música. Vou voltar a estudar piano em setembro. É mesmo? Eu tenho mais de 2.000 CDs e DVDs. Tudo. E em matéria de cowboy eu tenho todos os clássicos. E filmes também clássicos. É mesmo, fantástico. John Wayne. John Wayne, todos eles. Henry Fonda. Tem uma estante só de cowboy. Como eu tenho as outras coisas. Jazz, música brasileira. Qual o seu preferido? É o seu filme preferido? Mas eu ainda... A obra-prima. Eu gosto. Para usar uma expressão que eu adoro em inglês. Masterpiece. Eu não sou cineasta, nem crítico de cinema. Já fui. Eu tinha 2 cadernos manuscritos só de crítica de cinema. Quando eu morava no Rio. Eu era doido pro cinema. Aqui você não pode mais ir, porque tem assalto todo dia no cinema do Guatemala. É uma pena. Jornais não dão, mas tem todo dia. Não dá mais, você tem que assistir em casa mesmo. Eu não alugo, eu compro. Tenho 8 negócio de alugar. Mas eu gosto muito ainda, porque eu sou muito romântico. Eu já estou com mais de 50 poemas. Sério? É. Mas é um poeta inédito, né? Eu não inédito. faço questão de publicar mais. Juarez Leitão vive enchendo o saco. Fazer o livro. Não, pra quê? Daqui a 20 anos está no sebo, se tiver. Sim, mas qual é? Eu sentei no computador para ver umas coisas e acabei fazendo 2 poemas. Olha só. E tem um que eu começo assim: você veio, ficou um pouco, fez a minha vida e partiu. Sou um esquife vazio carregado de morte pela solidão. Uau. Que dor de corno forte. E outra coisa, eu sou a favor da cornice. Não precisa publicar, mas eu publico o meu dizendo. Bom. Porque eu acho que a cornice leva você a separar da relação sem complexo de culpa. Só isso aí já é um grande É um álibi, né? É um bom álibi. conformidade. Não precisa eu IML, né? Falar em IML, eu vi ontem no Google, inclusive o retrato do meu ex-cunhado queimado. Ele era gay, né? Foi assassinado por 6 caras com os pais acusados. É irmão da Edith, foi minha 4ª mulher. Eu casei em 5 vezes. Mas quem é o... Mas como eu não faço filho, é uma maravilha. Como é o nome dele? José Raimundo e Gustavo Braga Filho. Você botando o Google aparece Mas tudo. ele foi assassinado, é isso? Dono daquele colégio, Gustavo Braga, da João Pessoa. Ele foi assassinado? Foi em dezembro. Ele, 8 de dezembro. Ele era homossexual? Era homossexual. E queimaram 51 ele? anos. Eu não sou esse cara. Queimaram, pô, deu tudo pro Feijó. 65% do corpo queimado, tiraram os testículos, amarraram, amordaçaram, deram 2 tiros na cabeça. É porque o jornal só noticiou mais o tiro na cabeça. Hein? O jornal só estava noticiando o tiro na cabeça. É, mas ontem deu tudo. Até o corpo dele queimado, você não sabe nem se é boi, se é gente. Que é isso? Negócio incrível, impressionante. A mãe dele acha que foi. O pai dele foi meu aluno,
Morreu 2 meses antes de se formar, assassinado também. Mas o pai dele era normal, ele apenas gostava de beber, entrou no bar perto da casa dele, que estava uma briga de casal. Foi esse meio tempo, o cara enfiou o canivete no coração. 26 anos. E a mãe dele também tem 26 anos. E ela pensa que foi um acidente de carro. Não deixaram ela saber a verdade. Não sei se é agora com essa publicidade toda. Eu vou me inteirar desse cara. Procure no Google, Zé Raimundo Gustavo Bragança, parece tudo. Retrato. Ele foi levado no carro dele para Calcaia, pelos 6. E é o seguinte, ele saiu do colégio às 6 horas da tarde. Dirigindo o carro dele sozinho, porque as imagens do controle da colégio mostram. Deve ter recebido uma ligação de um deles, um marido de confiança dele, amigo e tal. Devia ter alguma relação sexual também no meio. Ele foi levado do próprio carro para Calcaia. Lá eles fizeram a coisa. E trouxeram o carro dele de volta. Botaram atrás do workshop. Ele foi encontrado o carro inteiramente íntegro. Sem mexida de nada, nem roubaram os cartões dele, naturalmente imprensaram ele para dar as senhas. Ele só deu de um, então tiraram R$2.000 só. A polícia, depois de 8 meses, conseguiu desvendar. O que não é difícil, o delegado me disse que ia ser desvendado, porque no caso de gay, a trilha a seguir é muito fácil. Só procurar as amizades dele. E ele tem um primo que é gay também, então esse primo deve ter dado muita informação. Muita fonte, né? Relevante. Uma coisa horrível. Você não sabe se é gente ou é bicho. Que negócio preto. Você sabe que o Cid, o Paulo Bonavio, teve uma tentativa de assalto anteontem. O cara deu 2 tiros no carro do genro dele. Ali na Lagoa Redonda. A gente está convencendo ele a se mudar. Não tem sentido morar ali. Ali é muito perigoso. E é um beco. Você sai da estrada principal, entra no beco e é a porta do sítio dele. Muito perigoso. Por sorte, o genro ainda deu uma marcha aí e entrou no sítio novo. Muito perigoso. O Ciro até foi lá ontem à noite com o secretário de segurança. O Ciro Gomes? Já comunicou a ele, né? E dizem que ele é o secretário de fato. Ele está muito interessado nessa área de segurança. Mas, Roberto, querido, suas teses sobre direito. Fez uma pergunta agora Assim, complicada. quais ideias que eu colocar como destaque, né? Assim, uma coisa conceitual, não sei. Uma Mas, coisa. teoricamente, o direito devia ser, ou é, o maior e melhor instrumento para o bem-estar social. O que é bem-estar social? É o tratamento igual dos iguais e desigual dos desiguais na proporção da igualdade e da desigualdade. É um conselho de Rui Barbosa. Né? Agora, eu acho que o Rui Barbosa não sabia inglês. Ele traduziu mal o presidencialismo americano. Você sabe melhor do que eu, que morou nos Estados Unidos. No presidencialismo americano, o presidente da República é controlado por poderes constituídos, como a Suprema Corte, o Congresso. Não é ou não é? Ele submete. Ele só é o tal fora dos Estados Unidos. Aí ele representa a nação. Ele é muito toda. controlado. Mas lá dentro ele é controlado. Ele dá satisfação todo dia, toda hora. Não é o caso brasileiro, os que chegam ao Congresso, com exceção do outro, se postam de joelhos diante do nosso falso presidencialismo. Eu fiz uma carta para o Bonavio, ele até me deu a cópia ontem, dizendo que vai colocar no livro dele, vai sair agora. A carta? É. Você tem a carta aí? Tem, eu acho que eu tenho, mas eu lhe dou depois. Mando uma cópia para você. Eu combatendo na época o plebiscito, Na época do eu plebiscito. estava adivinhando o que ia acontecer, quer dizer, o plebiscito era direcionado. O plebiscito normal, tudo bem, ninguém pode ser contra. Mas, na época, era para manter o presidencialismo, que é o mal no Brasil. Porque o Brasil tem um culto da personalidade, né? Todo mundo se acha o tal. Tanto que eu participei de uma reunião na Praça Futuro, na única vez em que eu fui com o dono, esse aqui é alugado. E
os condôminos queriam baixar e baixar. O apartamento continua lá? Não, eu dei para a Edith. Quando eu fiz o divórcio, eu me livrei de tudo. É a única que eu pago uma pensão. É a única que não precisa. 4.200 todo mês. 28% do que eu ganho como aposentado da faculdade. Meu Deus. Todo mês. Exato. E ela tem mais de 100 imóveis. Cara, Ela com a mãe, o irmão e a irmã, né? E esse menino que morreu. É uma sangria. é uma sangue. Então eu estava na reunião e eles aprovaram a resolução contra 2 votos, eu e o meu, proibindo os empregados domésticos, inclusive do prédio, a entrar na piscina e a usar o elevador social. E no debate lá eu disse, olha, essa proibição é crime, não é mais contravenção penal não, é crime, está no Código Penal. E eu vou denunciar vocês, se for aprovado. A outra coisa é a seguinte, se vocês aprovarem isso, eu tenho fama aqui de falante, que sou. Amanhã o prédio todo sabe, isso é a frente das badanas. Sabe quem são os homens daqui que dão carona às empregadas a 200 metros aqui. Rapaz, Acabou. as madames subiram para a novela e eles rasgaram a resolução. Banho de colpado, vagabundo. Né? Aí uma madame chegou e falou, Roberto, as empregadas não têm higiene boa. Eu digo, ainda bem que a senhora nunca me convidou para almoçar na sua casa. Pois a minha, que foram da mamãe, almoçam aqui comigo na mesa. Inclusive com visita. A visita tem que seguir a regra doméstica. Claro. Né? Tem negócio de almoçar lá dentro, depois isso. Roberto, querido, Nós somos muito bestas, no sentido popular. Sei. Porque todos nós vamos morrer. Eu já paguei minha cremação. Eu vou dar essa ideia ao Roberto Cláudio. A prefeitura não gastar mais nem estamos no cemitério. Passar a criar os crematórios municipais. Paga quem puder e quem não puder não paga. É mais higiene. totalmente Acaba com esse mito de no dia 2 de novembro todo mundo chorar nada. Tem aqui, com licença da Luana, a piada das mulheres que estavam chorando no túmulo do marido, né? Da nossa floresta. E olhou assim, tinha 2 mulheres urinando no túmulo. Aí, minhas filhas, vocês urinando no túmulo, meu marido, isso é minha filha. Cada um chora por onde tem saudade. Rapaz, é madame, como é que vai? Nunca mais eu ia lá mesmo. Está em Sobral hoje. É? Porque ela cuida das 2 TV, né? Da TV daqui, da Jangadeira e da TV Ela tá na Nordeste. Um dia me chamaram para dar Com o Tasso lá. O Tasso chamou ela para dirigir o jornalismo das 2. Eu sempre vejo. E ela hoje, o Jornal, famoso, né? não, o famoso em casa hoje, né? Eu estou aposentado, é ela, a Isabela agora, que é a famosa. Mas é competente. E aí forma uma dupla imbatível, porque você é gênio. Você está brigado com a Arnaldo Santos isso, né? Não, Eu nunca quis perguntar a ele. Não, mas houve um estranhamento. Mas eu achei estranho o afastamento. Houve, mas foi. Vocês eram tão amigos. Era, eu gostei dele. Uma Mas nova até competente. só pode ter um motivo, dinheiro, né? É. Tem um negócio aí. Como ele teve uma briga também com o Cândido. Cândido. Agora fizeram as pazes. Eu posso fazer as pazes com ele a qualquer momento, sem problema nenhum. Mas tem um convênio com o Banco do Nordeste que teve os ruídos, né, de gerenciamento e tal. E aí eu pressionei, porque eu fiquei numa situação delicada e estava precisando, pressionei, e aí houve um ruído, entendeu? Tudo isso mesmo. O francês, a literatura policial francesa tem aquela frase, em qualquer briga, o crime Xexê la fama. Aqui é Xexê la moneda. Dinheiro. Aí a Isabela perguntando para mim, por que o Milton Milner brigou com o Paulo Linhares? Eles eram o meu carro. Aí eu disse, olha, só pode ter um único motivo. Ou mulher ou dinheiro. No caso dele eu acho que não é mulher não, acho que deve ser dinheiro. Entendeu? No meu caso poderia ser os 2, né?
Podia, mais difícil não. Vamos lá? Vocês querem um café? Eu quero um café, ué. Você sabe que eu sou bem. Mas eu gosto muito do Arnaldo. Ele é um cara competente. Ele sabe escolher as articulado, pessoas. Com exceção aqui do Roberto, mas ele escolhe Não, que bem. isso. Que isso. Sabe escolher bem, né? Roberto, se tiver. Tu tem fotografia? Ele é ciumento, né? Eu acho que ele é um pouco ciumento. Ele é ciumento, ele é ciumento, ele é ciumento. É. Porque o Arnaldo lutou com muita dificuldade, né? Oi. Mas, não, pode. Café, pode sair Pode? agora. É Jane, cafezinho E a aqui água pra gente. também. Você Eu quer acho que eu tomei um vinho ontem à E noite. ao banheiro. Hein? E ao banheiro. Eu tomei um É. vinho ontem à Tem noite. esse aqui logo que é lindo. Esse aqui? Aí você vai ver um negócio diferente, sabe o que é? Não. Por orientação médica, não por doença minha, mas por questão de dar o pau, né? Eu sou vizinho de sala dele, lá no Hospital do Campo. Ah, ele fica lá. Consultor jurídico especial. Ah. Consultor especial. Porque na verdade esse documentário é os 110 anos Da da faculdade de Faculdade Direito. de Direito E e tem a fundação. e a Paulo fundação Bonavides. do Dr. Paulo Bonavides. Pronto, foi gravar, ele já está falando, Roberto. É isso aí, Roberto. Paulo Bonavides. Paulo Bonavides. O professor Paulo Bonavides, embora seja catalogado como um grande jurista, ele é mais do que um grande jurista. Ele é um grande jurista mesmo, isto é, ele vê o direito, como instrumento de bem-estar, não apenas social, mas individual. Por quê? Já dizia o Vicente Raul, grande jurista brasileiro de São Paulo, num livro também clássico de direito, que é O Direito e a Vida dos Direitos, que não há sociedade feliz composta de indivíduos infelizes. Então o direito tem essa missão, ele deve ser instrumentalizado nesse sentido, nessa direção. Ele é muito ligado à ideia de justiça, não como uma coisa aérea, etérea, de espiritismo, não, mas justiça concreta. Não de dar ao seu dono, porque primeiro tem que definir o que é dono, e definir que coisas são do dono. Porque na verdade as coisas são de todo mundo, são coletivas. O uso é que é individualizado. Essa ideia antiga de propriedade que vem dos romanos, que Isso aí chamavam... batendo muito no campo socialista, né? É, mas o campo socialista verdadeiro é isso mesmo. Agora a prática é diferente, mas os romanos diziam que o direito de propriedade é o jus utendi, fluendi et abutendi. O direito de usar e abusar, que a maioria faz até hoje, os donos da bola, né? O Paulo Bonavides deu essa conotação diferente, não só ao direito como ao Estado, em que ele é o mestre hoje absoluto, né, da ciência política. Ele é principalmente um grande cientista político. Ele é voltado mais ao estudo do Estado e das funções sociais e políticas do Estado, tomando a palavra política como também instrumento para fazer o bem-estar dos indivíduos da sociedade, e disso ele é inexcedível. Ele é o grande nome que o Brasil tem, com repercussão internacional. Poderia dizer do Paulo Bonavides que ele é o nosso ícone, nosso não só do Ceará, apesar de não ser cearense de nascimento, mas nacional e internacional. Onde ele chega, ele vive viajando para receber grandes homenagens de toda parte. Ele não é cearense. Não, ele é paraibano. Agora, tudo que ele faz, escreve, é tido como obra-prima, porque realmente é obra-prima, né? O convívio com o Paulo Bonavides é ter oportunidade de aulas diárias e diretas. Ele nos ensina tudo que você pode saber sobre relação de direito, homem e Estado. Eu acho que a Fundação Paulo Bonavides tem essa missão de dar uma nova feição aos objetivos do direito, que não é um conjunto de regras, nem de teoria, nem de doutrinas, né? Ele é que falou pela primeira vez em democracia participativa, né? Sistema político participativo, né?
não só através do plebiscito, do referendo, nem da iniciativa popular para formular as leis, mas de modo mais efetivo, mais concreto, participação do povo nas coisas do governo, né? Embora ele, com muito juízo que ele tem, né, com o valor que ele tem, ele faz a observação de que o incremento a essas manifestações que aconteceram tem que ser cuidadoso, porque você não controla a multidão. Principalmente multidão sem lideranças e sem objetivos determinados, com finalidades muito genéricas. Você não controla. Aquele sociólogo francês, Gustave Le Bon, que tem um livro clássico sobre a psicologia das multidões, né? Que hoje você só encontra na edição portuguesa. No Brasil está esgotado. Primeira vez que eu li esse livro, eu tinha 16 anos. Era na edição até francesa, porque antigamente você saía do 4º ano ginasial falando 2 línguas, francês e inglês. E no 3º ano, classe espanhol. O senhor podia fazer um paralelo entre a Faculdade de Direito, a fundação, a criação da Faculdade de Direito, né, com seus 110 anos e também a fundação. Infelizmente a fundação, como toda iniciativa desse país, tem poucos recursos. Né? O nosso empresariado, ao contrário do empresariado europeu e americano, ele não é muito voltado para colaborar muito enfaticamente com esse tipo de atividade. Ele não é. Porque ele acha que o negócio só vai dar bons frutos daqui a 100 anos, quando nem os netos deles estarão possivelmente vivos. Ele não tem ainda, com exceção, eu vou dominar aqui sem ser injusto com os outros, mas só como símbolo dessa mentalidade que devia ser, que é do Ivem Dias Branco, que é um homem de uma mentalidade, de uma visão realmente excepcional. Tem muitos assim aqui no Ceará, mas são poucos ainda para as necessidades que nós temos, né, de fazer a inserção do pobre no contexto social, no nível cultural melhor e tal. Nós não temos ainda essa visão, essa vontade de fazer isso, né? Tanto que quando a gente trata melhor uma pessoa humilde e tal, é logo chamado de comunista, né? É logo injuriado, né? Injuriado no sentido restrito da palavra. Eles não fazem, não querem saber, pelo contrário. Você citou aí um empresário com visão de retribuição à sociedade. Tem aquele caso do Mindley, né? Do José Mindley, né? Que doou ele era bibliófilo. Mas não é do Ceará. Não é do Ceará. Doou para a USP, né? O acervo dele, que é uma coisa fantástica. Mas, querido, então, vamos agora falar de amenidades, né? Claro, jogar poeira fora. Alberto, você